Esses dias eu postei um vídeo aqui a respeito de como calibrar o cone de gutta-percha no caso de você trabalhar com uma técnica de preparo onde você realize a modelagem, né? A remodelagem aí do forame apical. Muito bem. Ficaram algumas dúvidas e uma dessas dúvidas foi exatamente por eu recomendar que a calibragem desse cone de gutta-percha fosse 2 calibres acima daquele calibre, daquele diâmetro final do forame, né? O que a gente chama como referência de diâmetro final do forame, não que ele corresponda exatamente ao diâmetro final do forame, mas uma medida mais próxima disso. E se a gente cortasse então esse cone de gutta 2 calibres acima, ele não ficaria muito aquém, né, no momento da obturação, aquém do comprimento de trabalho? Na verdade a pergunta foi bem essa. Vamos lá, vamos esclarecer aqui algumas coisas para tentar te ajudar um pouco mais aí, se essa for a sua dúvida. Bom, com relação ao comprimento de trabalho, né, no caso da técnica de preparo, onde eu realizo a modelagem foraminal, eu utilizo como comprimento de trabalho 1 milímetro além do comprimento real do canal, ou seja, o zero do localizador, meu comprimento de trabalho vai ser o quê? 1 milímetro além dessa medida que deu o zero do meu localizador. Se deu zero no 20 milímetros, meu comprimento de trabalho vai ser 21 milímetros. Muito bem. Então, na hora que eu faço essa medida aproximada do forame para ter como referência, né? Eu determino assim como referência o que seria aproximadamente o diâmetro final desse meu forame. Eu tenho como essa referência, eu tenho como cortar, calibrar o cone de gutta-percha 2 calibres acima. Vamos supor que o calibre final ali que eu medi aproximado, você pode ver nesse vídeo anterior aí como fazer isso, foi 30. Se foi 30 e eu cortar o meu cone de gutta-percha em 40, selecionando o cone correto, a conicidade desse cone também é selecionada de maneira adequada, tá? Ou fine medium, ou seja, um taper 0,4, um taper 0,6, ou é um cone pareado, tem taper 0,05, fiz toda essa seleção correta, ok? E se eu cortar então esses 2 calibres acima, onde é que ele vai parar no momento em que eu fizer aí a prova desse cone? Esperado é que ele pare ali em torno de 1,5 mm a 2 milímetros aquém do que? Do comprimento real do canal, ou seja, daquela medida que foi dada no zero do meu localizador. Ah, Fernanda, mas se eu travar o cone ali 1,5 mm aquém, 2 milímetros aquém, será que isso daí não vai ficar uma obturação muito aquém no momento em que eu encerrar esse procedimento? Não. Na verdade, essa técnica daí de obturação do cone único, você vai fazer corte e a compressão vertical dessa gutta-percha, né? E em função aí de todo esse preparo, esse cone, a tendência dele é que no momento em que seja realizada a compressão vertical, ele desça um pouco, né? Ele plastifique um pouco essa gutta-percha, esse cone ele se acomode, descendo um pouco mais aí em proximidade, em direção à saída do forame. Então, qual que é a expectativa no final da minha obturação? É que esse cone aí, ele esteja realmente muito próximo de 1 milímetro aquém do comprimento real do canal, ou seja, 1 milímetro aquém da região da saída do forame, que daí acredito que seja uma medida mais conhecida, né, da maioria dos profissionais, se o cone ficar aí realmente estabilizado, ficar bem assentado, bem adaptado nesse 1 milímetro aquém do forame, ok? Mesmo a gente sabendo que existem trabalhos que dizem pra gente que se a gente fica 1 a 2 milímetros aquém do comprimento real do canal, ou seja, da saída do forame, a expectativa, a previsibilidade desse tratamento, com certeza, é que se todo o resto correu muito bem, mas focando aí nessa posição final do cone, é que esse tratamento ele tem uma previsibilidade de sucesso muito boa.